Olha só, lá no meu Instagram de vez em quando eu faço enquetes e aí vocês ajudam a definir qual vai ser o próximo tema que eu vou falar aqui no vídeo. Os tópicos em questão para essa semana eram a filosofia de Thanos, os simbolismos da casa Lannister. E se você ler o título aqui do vídeo, você já sabe qual vai ser o tema que eu vou tratar. Mas fica frio que na semana que vem eu faço do outro. Se você também quer me ajudar e ajudar o canal a definir quais vão ser os próximos temas tratados aqui, me siga lá no Instagram que vai estar aqui na tela. E lá você vai ser muito bem-vindo. Dona dos personagens mais controversos e interessantes em Game of Thrones, hoje eu vou analisar aqui com vocês os significados e os simbolismos dos Lannister. Se você acompanha esse canal, deve saber que eu já fiz um vídeo falando parte por parte, analisando cada simbolismo da casa Stark. Se você não viu ainda, eu vou deixar aqui na descrição e um card também para você ver logo depois. E como de costume, a primeira coisa que a gente vai analisar é o lema deles: Ouça-me rugir. O lema Ouça-me rugir evidencia o poder, a força e a ferocidade do leão, que é o símbolo da casa. E essas são justamente as características que os Lannister querem projetar para toda Westeros. Mas esse lema em si é raramente usado na série de TV. Existe um outro ditado que é muito mais comum e é usado em diversos tipos de situações. Os Lannister sempre pagam as suas dívidas. Numa análise mais superficial, esse ditado nos lembra que os Lannister são ricos. Sua riqueza os define. Eles são ricos e se orgulham disso. Esse ditado também nos leva a entender que os Lannister são quase como um banco para Westeros. Eles entendem que nesse mundo super politizado, a percepção é tudo. Eles podem negociar em cima da sua reputação de ter dinheiro e eles são confiáveis nisso. Já numa análise mais literal, um Lannister sempre paga sua dívida, significa que eles são confiáveis para alguns favores ou até pagar empréstimos, certo? Mas existe também outro lado nisso. Caso as coisas não aconteçam do jeito que eles querem, um Lannister sempre buscará vingança, e essa reputação também é valiosa. Embora esse lema externo incorpore a mensagem da realeza que os Lannister gostaria que as pessoas vissem, seu verdadeiro lema nos diz exatamente o que o Lannister valoriza acima de tudo: suas riquezas, sua inteligência manipuladora e a sua vingança. Dourado e vermelho escuro. Essas são as cores de um Lannister. Cores essas que sinalizam o seu desejo de serem parte da realeza. O dourado, por exemplo, é a cor da própria coroa. É a cor do metal mais precioso. A cor que simboliza o dinheiro. Sendo assim, o dourado simboliza a governança, a prosperidade e a sofisticação. É uma cor que chama a atenção. Nós temos o costume de associar a cor dourada com alguém que é o melhor em alguma coisa. Vide, por exemplo, quando você ganha uma medalha de ouro. Significa que você é o melhor naquilo. Do mesmo jeito que os Lannister se acham os melhores em tudo. Na inteligência, na política, no seu exército. O dourado também tem diversos outros significados ao redor do mundo em diversas culturas. A cor está ligada ao poder do sol, do esclarecimento, da sabedoria. Sabedoria essa, por exemplo, que é associada ao Tywin Lannister, o pai do Tyrion, da Cersei e do Jaime. Aliás, a aparência perfeita de um Lannister, com seus cabelos dourados e os olhos esverdeados, também evidencia uma aparência mais ensolarada, uma aparência da realeza. Nos faz lembrar do seu dinheiro e da sua ganância também. Falando em ganância, o caráter da Cersei Lannister incorpora mais do que ninguém o narcisismo de um Lannister. Ela ama só a si próprio, ao Jaime e aos seus filhos. Ou seja, tudo que ela ama, tudo que ela valoriza são extensões dela própria. Já o vermelho, principalmente em tons mais escuros, também indica um sinal de realeza, de nobreza. Você sabia que, por exemplo, no período elisabetano, na Grã-Bretanha, apenas a realeza e os ricos podiam usar esse tom de vermelho mais escuro? Os gregos e romanos também usavam esse tom de vermelho, chamado de carmesim, só que para vestimentas militares. Algo mais agressivo, mais ativo, jamais passivo. Igual a um leão, que é o símbolo da casa, que também é associado à cor dourada e vermelha. No entanto, os Lannister não são da realeza, mas eles se apegam ao poder. E mais importante, eles sabem como usar o poder. Knowledge is power. Seize him. Cut his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go.
Step back 3 paces. Turn around. Close your eyes. Power is power. Cada um dos Lannister ganha poder através de uma escalada social. Por consequência, a proximidade com a realeza. Tywin Lannister era a mão do rei. Jaime Lannister estava responsável pela guarda do rei. Cersei Lannister se casou com o rei Robert, que por consequência fez com que os seus filhos chegassem à realeza. Dito tudo isso, as cores dos Lannister não dizem quem eles são, mas como eles querem ser. E principalmente, como eles querem ser vistos. O dourado e o carmesim, portanto, refletem o desejo dos Lannister de governar e de prevalecer uma dominância sobre o poder. O leão na heráldica dos Lannister mostra na verdade que a família gosta de se imaginar como governantes do reino, os reis da selva. Os leões simbolizam o poder, a sabedoria, a dignidade e, assim como as suas cores demonstram, a realeza. Só que se você perguntar para outras casas, talvez eles respondam que os Lannister seriam melhores representados se fossem por um outro animal. Talvez a serpente, por exemplo. Mas os Lannister não querem ser vistos como uma serpente, como um bicho que rasteja, por exemplo. Eles querem ser percebidos como leões, algo forte, algo majestoso. Só que tem outro motivo também. Nenhum animal da natureza pode rivalizar contra um leão. Mas vamos lembrar que no mundo de Westeros também existem dragões. Falando nisso, a maior ameaça ao poder dos Lannister é justamente esse poder supostamente mítico que existe no sangue de um Targaryen, sangue de um dragão. Mas enfim, isso aí é para outro vídeo. E falando em vídeo, se você tá gostando do que tá vendo até aqui, já arrebenta esse botão do like. E se inscreve no canal da Lema, você vai ser muito bem-vindo. Vamos voltar. Talvez o único Lannister que não se encaixe nesse perfil que eu citei até agora seja o Tyrion Lannister. Se por um lado ele é privilegiado, rico e de uma boa família, por outro ele é odiado pelo seu próprio pai, pela sua irmã e visto como uma aberração por quase todo mundo. E como que o Tyrion lida com isso tudo? Bom, a sagacidade cínica e vinho. Muito vinho. Do not do well in captivity. How do you know this? That's what I do. I drink and I know things. Mas agora, ao lado da Daenerys Targaryen, o Tyrion encontra um novo propósito para viver, algo maior do que ele. Você viu esse trocadilho? Ele encontra um propósito maior do que o nome de uma casa, do que suas riquezas ou do que qualquer título de realeza. Existem diversas teorias que afirmam que na verdade o Tyrion Lannister seria um Targaryen perdido. Mas de qualquer forma, é seguro dizer uma coisa: aos olhos do seu pai Tywin, o Tyrion nunca foi um Lannister de verdade. De certa forma, parecido com isso, o seu irmão Jaime Lannister também vem mudando seu comportamento nas últimas temporadas. Ele vem mostrando um lado menos Lannister, digno até de redenção para algumas pessoas. O filho mais novo do Jaime e da Cersei, o Tommen, também tinha um futuro muito promissor como rei. Era uma criança ingênua e bondosa, totalmente diferente do Joffrey. Mas olha só, essa bondade no mundo de Westeros não somente não é recompensada, como quase ela não é permitida dentro de uma ótica dos Lannister. Não há espaço para ingenuidade no mundo que é controlado por um Lannister. E a Cersei sabe muito bem isso, mais do que qualquer um. Mas o fato é que o amor que a Cersei tem pelo Tommen, pelos seus filhos e pelo Jaime não nega o fato de que ela tem uma agenda super egoísta, voltada só para ela. E que no final ela vai se sentir completamente sozinha, sem aliados. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. No fim do dia, os símbolos dos Lannister representam uma dualidade. Externamente, a imagem que os Lannister promove é de realeza, é de sangue real, é de uma governança legítima. Mas internamente representam a ganância, o poder, a ilegitimidade e os rancores. Depois que o poder e a influência dos Lannister diminui com o passar das temporadas, a imagem da Cersei no Trono de Ferro, uma mãe sem filhos, sem futuro na linhagem da própria casa, representa mais do que nunca o simbolismo de um ego tentando governar por si só, sem um propósito maior. É ela por ela própria. Mas que fica a lição: um Lannister jamais recua da sua missão de vencer, governar e brilhar.
Bom, e por esse vídeo era isso. Eu espero muito que você tenha gostado. A próxima casa que eu vou tratar aqui nessa série vão ser os Targaryen e o simbolismo da Casa dos Dragões. Fica atento. Não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal, dê o joinha nesse vídeo e compartilha para todos os seus amigos que amam ou detestam os Lannister. Como sempre, é um prazer inenarrável ter você aqui comigo hoje. Eu sou o Vaz e até mais.